Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast e hoje tenho comigo um pai feminista que também é sociólogo, que tem tese escrita sobre o parto em casa, que é consultor de baby wearing, fraldas reutilizáveis e, para além de dar formação nestas áreas, também dá formação na área da parentalidade, das questões de género, então também há aqui um lugar ativista que eu também admiro e é o único homem em Portugal com formação de doula, creio eu. E tenho comigo o Mário Santos, que para algumas pessoas, ou para muitas pessoas da área, já pode dispensar apresentações, não é, Mário? Tu realmente tens um papel aqui muito importante, também por trazeres este lado do papel do homem. E como dizias há pouco, não é? Este lugar ainda é mais questionado por mulheres do que por homens e por isso é mesmo um trabalho pioneiro e parabéns por isso e tenho assim uma grande honra de poder estar aqui também a partilhar contigo e chegar, que esta informação chegue às pessoas que a precisam de ouvir para que realmente o parto, a parentalidade possa ter um lugar mais equalitário ou mais, não é, harmonizado entre géneros ou ir além dessa questão dos géneros, não é? Então gostava de começar por te perguntar, Mário, não sei se queres acrescentar algo aqui à apresentação, mas Não, o que queria é agradecer, isto? né? Queria agradecer, principalmente agradecer o teu desafio, o teu convite para estar aqui e esta apresentação tão generosa que tu fizeste. Agradecer-te principalmente. Mas sim, chuta, qual era a primeira pergunta? Vamos já. Que é isto de ser pai feminista e o Já que, não sabias. é? Claro, não pode faltar. Esse teu título eu sinto que é logo um mote para muita Logo para a discussão, discussão. não é? Dá logo pano para mangas. E o que é isto de criar crianças feministas ou criar também aqui para esta igualdade de género e transcendência também disso, não é? Então, fala um pouco disso, por favor. Sim. Sim, é interessante porque eu, antes de ser pai, eu já me considerava feminista, não é? Mas acho que são as duas palavras juntas, acho que ganham uma força diferente, porque vêm com um sentido diferente de missão e de responsabilidade. Hum, Embora, e podemos começar por falar já disso, não é? A ideia de um homem feminista não é uma ideia que seja pacífica para todas as pessoas. Há algumas pessoas de uma corrente mais, se calhar, conservadora do feminismo que entendem que, e mais binária do feminismo, que entendem que feministas só podem ser as mulheres e que os homens não podem ser aliados, mas não podem ser feministas. Eu discordo porque não é essa a leitura que eu faço do feminismo. O feminismo é uma luta, é um conjunto de movimentos que tentam promover uma maior igualdade entre pessoas, uma maior justiça social entre pessoas, independentemente de terem nascido assim ou assado, né? Independentemente de terem nascido, de lhes ter sido atribuído um sexo masculino ou feminino à nascença, mas também independentemente do seu lugar social, independentemente do seu lugar em termos de posição social, não é? De classe social, independentemente da sua condição de racialização ou da sua condição étnica, do seu contexto cultural. Portanto, o feminismo hoje em dia vai muito mais para além das lutas das mulheres, não é? Um feminismo mais interseccional abrange outras questões também e é com esta consciência de que há múltiplas desigualdades que são geradas por múltiplos fatores e que mesmo dentro do mesmo grupo
não há grupos homogéneos, não é? Portanto, quando falamos das mulheres, às vezes como se fossem um só grupo e como se fosse tudo igual, e os homens como se estivessem também todos iguais e todos na mesma posição de privilégio, e as mulheres todas da mesma maneira na mesma posição de desigualdade. Isso não é verdade, não é? E por isso é com esta consciência de um feminismo mais interseccional que eu depois venho para a parentalidade e que me ponho também a questionar, enquanto pai, enquanto família, não é? Com crianças pequenas, enquanto pai, enquanto mãe, qual é que pode ser o nosso papel e a nossa responsabilidade, para hoje já, não é? No momento atual, conseguirmos semear algumas coisas e fazer algumas mudanças que podem depois ter resultados daqui a 10, 20, 30, 40 anos. E essa tem sido um bocadinho a minha reflexão aqui dentro do feminismo, é olharmos para as nossas crianças, para as relações que nós estabelecemos com elas, para as expectativas também que depositamos nelas, para a forma como o lugar que as crianças ocupam na nossa vida e na nossa sociedade, e o quanto nós desde criança começamos logo a reproduzir alguns padrões que depois contribuem mais tarde para que existam então essas posições de desigualdade, de uma forma muito marcada entre homens e mulheres, mas também entre diferentes mulheres e entre diferentes homens. E é um pouco por aí que eu às vezes faço algumas partilhas dentro deste feminismo, para que as pessoas comecem já a pensar sobre isto, agora que têm crianças, bebés, agora que estão grávidas, comecem já a pensar no que é que significa, na verdade, estarem a marcar uma desigualdade, estarem a marcar uma diferença porque a criança é uma menina ou um menino. Às vezes, sei lá, podem pensar que é uma coisa inocente estar a gostar de cor-de-rosa, estar a comprar coisas cor-de-rosa porque é uma menina, e estar a comprar coisas azuis porque é um menino, e não há problema nenhum. E efetivamente isso não é isso que vai fazer com que no futuro aquela criança vá crescer, vá ser uma mulher e depois vá ter uma maior dificuldade em aceder ao mercado de trabalho ou aceder a posições de protagonismo e de poder. Não é o cor-de-rosa, mas o que o cor-de-rosa faz é definir que existe uma diferença. E é essa a mensagem que nós passamos. Estamos a dizer às nossas crianças, desde que são muito pequeninas e às vezes ainda dentro da barriga, que tu és diferente porque tu és mulher, ou tu és diferente porque és homem. És diferente de um outro grupo, também homogéneo, de homens, portanto tu és diferente. Há um grupo de homens e há um grupo de mulheres, são dois grupos homogéneos e dois grupos diferentes, e tu fazes parte de um deles. E é a partir daqui que nós começamos a construir estas diferenças e estas demarcações daquilo que um homem pode ser, daquilo que uma mulher pode ser, daquilo que é, daquilo que não é. E por isso, claro que algumas destas coisas são bastante inocentes, mas acho que é importante nós pensarmos nas consequências não intencionais destes marcadores de diferença e de E desigualdade. é muito engraçado estares a falar sobre isso, porque realmente a minha filha agora já deixou essa fase, mas ela teve uma fase em que me perguntava: mãe, eu sou menina ou sou menina? Não é? E porque eu sinto que era uma abordagem também aberta, não é? E não havia aquela coisa, tu por seres menina comportas-te assim, ou tu por seres menino Uhum. comportas-te assado, não é? E depois ela vinha com essa questão. Então eu sou menina ou sou menina? Tu és uma menina. E eu dizia-me, sim, olha, a mãe identifica-se, não é, como mulher, o pai identifica-se como homem e tu identificas-te com o que quiseres, não é? Mas era interessante porque realmente a pergunta dela deixava-me aqui um espaço, porque depois realmente, por exemplo, mesmo questões muito do cotidiano, não é? Por exemplo, o avô, às vezes, quando estava cá em casa, ela ia-lhe pintar as unhas e ele dizia: olha, os meninos não pintam, e depois a mãe dizia: olha, qualquer pessoa que queira a cor A pode pinta. pintar as unhas, não é? Decidam-se afinal. Claro, e ela sinto que é assim mesmo uma construção social que se vai desconstruindo e que as crianças também estão muito abertas. E cada vez que ela me fazia essa pergunta de mãe, eu sou menino ou menina, agora acho que já passou essa fase, mas para mim também era sempre um questionamento social muito grande, não é? E o que é que os pais respondem a isso, não é? Eu acho que é sempre esse lugar, dar essa liberdade de ser, e os filhos é que nos vêm contar o que é que eles são, não somos nós que lhes contamos o que é que eles são, mas
também dando alguns contornos, não é? Eu sinto que Sim. ela procurava esses contornos, não é? Há uma liberdade de escolha, mas há alguns contornos, Sim, não é? mas é ela que está a procurar, na verdade, não é uma imposição, tu não podes pintar as unhas porque és menina, ou tu não podes jogar a bola porque és menina. Hum, acho que é uma coisa bastante diferente. Aqui, de facto, não se trata de dizer que, afinal, as meninas, afinal, não podem brincar com bonecas e não podem gostar de cor-de-rosa, e não se trata de dizer que, tive um filho menino e ele, afinal, gosta de jogar futebol, que chatice. Também não é isso, não é? Nós não estamos a querer substituir uma norma pela outra, mais uma vez. Não é? Estamos a questionar estas normas e estas normas também existem desta maneira porque são produtivas e porque são funcionais e porque nos ajudam a organizar a nossa vida e a nossa vida em sociedade. Elas não são necessariamente más e inerentemente más, não é? Elas são muito úteis. É útil eu chegar ao pé de uma pessoa e é prático, não é? Eu chegar ao pé de uma pessoa e pensar, esta pessoa tem um ar ameaçador? Não tem. Ou tem, se calhar então vou para o outro lado. São pequenos preconceitos que nós temos, mas que fazem sentido no nosso dia a dia e que às vezes uma questão de segurança ou às vezes só uma questão de nos relacionarmos uns com os outros. O que não podemos é deixar que depois esse preconceito afete a relação que nós temos com as outras pessoas, que é o que muitas vezes acontece, não é? Nós achamos que aquelas pessoas só porque têm tatuagens são ameaçadoras ou só porque, não é? E conseguir desconstruir essas coisas. Portanto, aqui o papel, o trabalho é um pouco o mesmo, é? Nós conseguirmos pegar nestas normas, perceber, honrá-las, ok, perceber, agradecer, ainda bem, obrigado, que elas existem, mas questioná-las e repensar os seus limites, porque não é, sei lá, não é pensar assim, ok, então eu agora estou a ficar um bocado preocupado porque eu até sou um pai feminista e as minhas filhas têm carrinhos em casa e não brincam. Não é isso que está em causa. O que está em causa é as minhas filhas, se não tivessem a ir para a casa de outras pessoas ou na escola este tipo de brinquedos, em casa nunca teriam este tipo de brinquedos, porque eu concebo na minha cabeça que uma menina não terá brinquedos destes, não terá legos, não vai ter carrinhos e não vai ter nada dessas coisas. Então a minha filha não é exposta a este tipo de atividades até que eventualmente conheça algum amigo rapaz que possa ter em casa um carrinho e ela então poderá brincar com um carrinho. Isto é que é uma coisa problemática e esta questão do carrinho então e dos brinquedos pode levar mesmo a questões de desenvolvimento que são mais subtis, mas que não tão subtis como as outras, porque há mesmo questões importantes do desenvolvimento que surgem quando uma criança faz um movimento que as pessoas não estão a ver agora, não é? Mas o movimento de brincar com um carrinho, não é? Este movimento de sentir uma coisa a deslizar por baixo da sua mão, empilhar coisas e construir coisas e conseguir perceber que isto é quase uma linguagem de programação de hoje em dia, não é? Que nós, em blocos, que nós vamos construindo coisas e que isso depois pode dar origem a uma outra coisa maior, não é? Que é o que nós fazemos com Legos. E que tipicamente nós estarmos a dizer que alguns brinquedos são de menina e outros são de menino, não tem só a ver com nós sermos muito ativistas e muito modernos e que agora queremos que os meninos também tenham bonecas, não é? Tem a ver com, do lado das meninas, tal como com os meninos trabalhamos com estes brinquedos, pequenas competências de matemática, de engenharia, de pensamento abstrato, etc. E com os meninos também é importante dar a oportunidade de eles contactarem com brincadeiras em que simulem o cuidado, simulem a atenção, simulem o cuidado não só de outras pessoas, mas também do espaço que está à sua volta, não é? E então é importante também as crianças meninos, as crianças rapazes terem possibilidade de brincar com bonecas, de brincar com bebés, de dar colo a bebés de plástico ou de pano ou o que seja, de ter brincadeiras de cozinha, de chazinhos, de coisas assim deste género, de ter uma vassoura. É importante os meninos também terem este tipo de brincadeiras. E o que é chocante é nós vermos agora que, felizmente, isso está a mudar, mas que ainda é uma realidade de muitos homens, a primeira vez que pegam efetivamente num boneco, num bebê ou numa coisa assim parecida com essa, e que brincam ao mudar a fralda, é quando sabem que vão ser pais e fazem um curso de preparação para o parto e de repente põem-lhes um boneco à frente e dizem agora muda a fralda. E foi a primeira vez, se calhar, que aquele homem pegou num boneco, não é? Já para não falar daqueles que só quando a criança nasce é que pegam pela primeira vez
num boneco, desta vez já real, não é? Mas é a primeira vez em que são colocados numa posição de cuidar, muitos homens. É nesse momento só. Nós não podemos esperar que haja uma competência gigantesca nos homens para o cuidar e para o cuidar principalmente de seres alienígenas muito pequeninos, como são os bebés recém-nascidos. Não podemos esperar que haja supercompetências nos homens de uma forma geral, quando esta é a preparação que damos aos nossos meninos e aos nossos rapazes e aos nossos jovens rapazes. Completamente. Eu Portanto, senti isso no meu caso pessoal mesmo porque o pai da minha filha, ele só começou a mudar fraldas assim já passado uns meses e ele veio com isso, mas tu, foi o nosso primeiro filho, não é? E para mim também era uma novidade, mas ele trouxe isso, mas vocês já lidam com este cuidado desde crianças, não é? Então teve um impacto mesmo, na nossa parentalidade ali, nas coisas práticas, não é? E isso não pode ser argumento, não é? A pessoa tem de, ok, também curar e exatamente. transpor um bocadinho aquilo que foi a sua infância e fazer diferente depois com os filhos. E aqui também eu sinto que ao fazer isso desde a infância também começamos a desconstruir isto do pai ajudar a mãe no Uhum. cuidado, em vez de ser ele a exercer, em vez de ser o exercício da paternidade, nós ainda vemos muito como, é o homem que faz coisas de mulher ou cuida como uma mãe, não é? Quase É aquela. quase uma mãe. Ai, Sim, sim, sim. Isso eu não sei como é que vocês recebem isso, não é? péssimo. Porque realmente há aqui uma grande responsabilização da mãe, não é? Uma grande glorificação da mãe, que depois também tem o lado sombra da sobrecarga que está sobre a mãe e da responsabilidade sobre a mãe, e sobre o pai é quase como se víssemos isso como a natureza da coisa Uhum. e ridicularizar até, não é? Aquela coisa de o pai fazer as coisas ao contrário e isso ser uma caricatura, e isso são assim coisas que, pronto, que sustentam uma realidade que nós queremos ultrapassar, não é? Para que haja realmente esta vivência da parentalidade de uma forma mais partilhada e mais harmoniosa, não é? Porque também é uma perda de oportunidade para o pai, esse espaço vazio que fica, não é? Quando é a mãe que assume esse cargo da responsabilidade e da organização do espaço e da Sim. criança. Sim, e vai sempre a tempo de aprender, não é? Isto não tem de ser, eu como não aprendi quando era pequeno, agora nunca mais vou poder. Não, não se trata disso também. Mas é claro que se calhar não vai ser com a mesma facilidade, ou com a mesma rapidez, pelo menos, porque é uma linguagem diferente, é uma linguagem corporal, é uma linguagem de afetos diferente, que algumas pessoas têm mesmo de aprender porque nunca aprenderam ao longo da vida. Isto é incrível, mas é muito verdade. E depois tornarmos as mães, as mulheres, o termo de comparação, não só é muito injusto, porque na maior parte dos casos as mulheres já levam muitos passos de avanço, como de uma forma muito, muito interessante, tenho visto que para muitos pais acaba por ser mais frustrante, porque podia ser visto como um elogio, não é? És quase uma mãe, ou tu pareces uma mãe, ou és... Mas na verdade nós já nos sentimos, às vezes, nós, homens pais e alguns homens pais que tentam um, ter um papel diferente daqueles que foram, se calhar, os papéis dos nossos pais. Uhum. Um, é muito frustrante, às vezes, sentir que não somos, de facto, suficientes. Não é? Que eu sei que muitas mulheres também sentem a mesma coisa, não é? Mas há questões biológicas que não são ultrapassáveis e que por muito que durante a amamentação eu quisesse participar, não é? A minha participação era muito limitada, eu não podia amamentar, não é? Não conseguia amamentar. Mesmo que eu produzisse leite, não seria numa quantidade suficiente e não seria na mesma quantidade, com certeza, que a minha companheira, que teve um parto, não é? E que passou por esse processo todo biológico. Por isso há aqui depois algumas questões durante uma gravidez e durante um parto que deixam um certo vazio num pai, num homem que quer de facto estar envolvido e que sente que se está a envolver. Porque somos confrontados com essa biologia também, não é? De que há certas coisas que não é mesmo connosco, tem mesmo de ser a mãe. E depois há algumas pessoas também que, deixa-me assim,
que sentem isto como uma grande frustração. Porque à partida estou a imaginar uma situação em que, por exemplo, um homem quer de facto participar, quer, por exemplo, acolher a sua criança que está a chorar. E o que acontece é que a criança não para de chorar e diz que quer a mãe, quer a mãe, e a mãe, e a mãe, eu quero é a mãe, eu quero a mãe, e depois de facto vai para o colo da mãe e amamenta ou não, não sei, mas fica sossegado ao colo da mãe. Quer dizer, são facadas que nos dão, não é? Porque é um reforço de que de facto há coisas que tu não dás conta, há coisas que tu não és suficiente, há coisas que é mesmo preciso de facto a mãe, tu não te consegues virar sozinho, isto é uma missão maior do que tu. E todas estas coisas são duras para quem já está num processo duro de pós-parto e de transição para uma parentalidade e de reconfiguração da sua identidade enquanto pai, enquanto homem. Mas são tudo aprendizagens, não é? Para mim tem sido uma grande aprendizagem esta questão da insuficiência, não é? E de me tentar reconciliar com essa ideia, de me tentar pacificar com essa ideia, mas com certeza que não ajuda depois essas mensagens de que ai, tu ajudas tanto, ai, a tua mulher tem tanta sorte, ai, tu és quase uma mãe, ai, nem se percebe quem é que é a mãe, quem é que é o pai lá em casa. Percebes? São tudo frases terríveis que podem ser mesmo muito, muito mal recebidas, porque tocam aqui nestas feridazinhas, não é? Que nós vamos sentindo, muitas pessoas, muitos de nós vamos sentindo quando nos tornamos pais. Sim, e eu sinto que isso depois também é um espelho, não é? Eu também sinto que realmente o pai não se sente suficiente por todas estas questões biológicas que cabem à mãe, e depois a mãe, como também está a dar conta de uma série de coisas por esse peso da responsabilidade, também não se sente suficiente para acolher tudo. Então Sim. acho que é mesmo um espelho, não é? Isso é a ferida da insuficiência, não é? Espelhada no pai e na mãe, também por muitas vezes por essa construção que nós falávamos desde a infância, não é? Então, como é que um pai que realmente quer ter um papel mais proativo ou mais presente, não é? Um pai que quer acompanhar a gravidez, um pai que quer apoiar o parto, o pós-parto, a amamentação, o que é isto? Eu acho muito interessante já surgirem até no Brasil esses cursos de amamentação para homens, puerpério para homens, não é? O que é isto da amamentação para homens? O que é isto do pai no parto, não é? Porque muitas vezes eu ainda, como doula também, às vezes acompanho casais onde o pai, umas vezes quer muito estar num lugar também muito protagonista, e outras vezes quer estar, não, olha, eu quero estar numa posição estratégica para isto e para aquilo, não é? Uhum. Então, como é que um homem também que queira esse protagonismo no parto, enquanto casal, não é? Que queiram viver isso em casal, qual é que é o papel do pai na gravidez, no parto, no pós-parto? Uhum. E assim, daquilo que tu trabalhas como profissional e a nível pessoal, também viveste, acompanhaste os partos das tuas filhas, como é que é essa experiência? Sim, eu acho que logo a primeira coisa a dizer é que eu não acho que haja nenhum papel, eu não acho que haja nenhum papel específico, porque isso é muito complexo e muito variável. Mas a verdade é que sendo um momento que para nós estamos pouco habituados e pouco habituadas a falar sobre o parto, sobre a gravidez e o parto nas nossas vidas, com os nossos círculos, não é, de amigos e de pessoas que conhecemos. E então a ideia, provavelmente nunca estivemos num parto, é muito pouco provável que tenhamos já assistido a um momento desses, e então é um momento assim de que se vai viver uma vez na vida, é uma coisa assim, se calhar, para muitas pessoas será uma vez na vida apenas, e é uma coisa que é desconhecida e que se procuram modelos, procuram-se referências e procuram-se referências sobre papéis, não é? O que é que afinal é esperado que eu faça? Eu acho que ainda estamos a precisar disso, ainda estamos a precisar para conseguir reconfigurar aquilo que se calhar é o papel mais tradicional do homem enquanto alguém que não se envolve neste tipo de momentos de maior intimidade.
eu diria que ainda precisamos, se calhar, de falar em papéis para que as pessoas tenham ainda coisas onde se agarrar. Mas Sim. depois disso, acho que é importante as pessoas irem para além destes papéis e conseguirem libertar-se destes papéis, porque se nós estamos a tentar questionar os papéis que atribuímos a homens e a mulheres, vamos ter de questioná-los também no momento do parto, isso não será diferente. E então, para cada família, o papel do pai pode ser um papel diferente, né? Pode ser um papel diferente, com certeza que sim. Podemos falar em algumas, não é, algumas guias de orientação, mas para cada pessoa vai viver isso de uma forma diferente. Eu acho que, de uma forma geral, é positivo se, logo durante a gravidez, o homem tentar, o homem, particularmente o homem, mas a pessoa que não está grávida, mesmo em casais que não são heterossexuais, procurar envolver-se no processo, o tanto quanto consiga, para conseguir apropriar-se desse processo para si também. Portanto, não ficar à espera que a criança nasça para depois pensar, ok, eu sou pai. Não é? Primeiro porque isso não vai ser automático, e depois porque vai ser provavelmente uma catadupa de coisas que vão surgir apenas no pós-parto e que poderiam ter surgido ao longo do processo da gravidez também. Ou seja, para mim, pessoalmente, isso foi muito importante. E acredito que para muitas outras pessoas isso também possa ser. O envolver-se na gravidez não significa apenas participar nas consultas e estar lá à espera nas consultas, é valorizar também as dúvidas que tem, as questões que tem, o desconhecimento que tem, valorizar isso, aceitar isso como, não se conformar com isso, portanto, aceitar que isso não é, que isso não é uma coisa que não tenha importância nenhuma, não é? Que pode ter importância e que tem com certeza importância, e que, tal como as mulheres também têm muitas dúvidas acerca do seu processo, e ainda por cima ele está a acontecer no seu próprio corpo, com certeza muitas dúvidas poderão também ter os homens acerca do processo que está a acontecer e que nem sequer é no seu corpo, acerca do que é que podem fazer, de que maneira que podem ajudar. E estas coisas não são naturais, não são espontâneas, não são óbvias, não é? E, portanto, há muita coisa que podemos explorar mesmo logo durante a gravidez e que nos vão ajudar a fazer esta transição para a parentalidade. Então este envolvimento, apesar de ser uma coisa assim muito vasta, muito ampla, seria a minha recomendação durante a gravidez. Envolvam-se e envolvam-se desta forma, reconhecendo a sua vulnerabilidade também, não é? E a sua capacidade de dizer que não sabem, que sentem coisas, que estão a sentir coisas e que querem perceber melhor essas coisas que estão a sentir, têm dúvidas e querem esclarecer essas dúvidas, querem ajudar e gostavam de perceber melhor, porque nada destas coisas são óbvias e são claras, não são óbvias para ninguém, e para aquele homem específico também não será, com certeza. Então, este envolvimento logo durante a gravidez pode ser importante. No parto é um bocadinho mais desafiante, porque no momento do parto, eu acho que vai depender de muitas situações, e em off também falávamos de algumas diferenças que poderiam existir entre parto em casa e parto hospitalar, que também não são propriamente situações homogéneas, não é? Os partos em casa não são todos iguais, os partos hospitalares não são todos iguais, e então acho que vai depender muito mais do contexto do parto, não é? Se é um contexto em que o trabalho de parto e o parto está a acontecer de uma forma muito controlada no sentido de que tem profissionais de saúde que estão lá e que estão a tomar conta de tudo e que estão a fazer tudo acontecer, e que, portanto, num ambiente muito controlado, provavelmente vai ser difícil aquele homem sentir que tem um papel importante, não é? Porque tudo está a ser assegurado por outras pessoas, por outros profissionais. Mas a mesma coisa também pode acontecer num ambiente mais doméstico e mais íntimo, em casa, onde também também se pode sentir que, bem, temos aqui uma doula, temos duas enfermeiras parteiras, temos se calhar mais alguém que também veio, uma amiga que se calhar também veio ajudar, eu se calhar, também está tudo a ser tratado, se calhar também não preciso de fazer assim grande coisa. E não é verdade, não é? Pode não ser tão óbvio, mais uma vez, para o homem o que é que ele pode fazer, mas só a sua presença, em alguns casos, pode ser suficiente. Só a presença e só um olhar. Só estar a olhar para a pessoa que está em trabalho de parto, às vezes pode ser o suficiente. E então eu diria que talvez o maior desafio no trabalho de parto é lidar com esta sensação de que não se está a fazer nada. Mas eu acho que isto não é só com os homens, é com os homens, com as doulas, com as parteiras, com os profissionais de saúde. Há muito esta ideia de que, se o homem estiver aflito, temos de lhe dar qualquer coisa para ele fazer. E então vamos dizer para ele ir fazer compras, ou para ele ir encher a piscina.
E isso pode ser bom momentaneamente, não é? Ou vamos dizer para ele ir buscar um copo de água, pode ser bom momentaneamente, mas é importante que, se quisermos de facto ter um trabalho mais sustentado com a família e não apenas centrado na pessoa que está a parir, é importante também perceber que aquela pessoa, que aquele homem que está ali ou que aquela pessoa que não está a parir, hum, tem estas vontades, esta necessidade de estar envolvido e de estar a participar e de saber qual é que é o seu lugar. Nem é só de saber qual é que é o seu lugar, é de saber reconhecer que o lugar onde está confortável é o lugar certo. Não é? Porque o que vai provavelmente acontecer é tentar corresponder às expectativas. Então dizem-me para eu fazer isto, eu faço. Dizem-me para eu estar quieto, eu estou. Independentemente daquilo que eu queira, eu vou fazer aquilo que me estão a dizer. E o desafio maior, se quisermos ter um trabalho mais aprofundado então com homens ou com pessoas que não estão a parir, é tentar trabalhar esta ideia de que pode ser ok pode ser confortável, pode ser ok, pode fazer sentido a pessoa fazer exatamente aquilo que quer estar a fazer, se isso resultar no ambiente que está ali e se isso resultar, principalmente para a pessoa que está em trabalho de parto. Isto não é nenhuma receita, não é? Porque isso pode significar muitas vezes estar a fazer uma massagem de uma forma muito ativa, não é? Estar a participar, estar ali a abraçar a mulher, estar ali a dançar com ela, num processo até muito físico, mas noutras situações, estar a tratar de coisas, estar a ir a preparar comida, estar a fazer, sei lá, agora na minha segunda filha eu fiz um bolo, às tantas estava a minha companheira a dizer, mas o Mário, onde é que está o Mário? Ele está ali na cozinha, está a acabar um bolo. Mas o que é que me deu quando o trabalho de parto começou? Fui a correr fazer um bolo porque tinha de se fazer um bolo, porque era importante fazer um bolo. Pronto, ok. Mas é importante também deixar a pessoa à vontade com o não precisas de fazer nada, se for isso que estiver ok, basta estares presente, basta estares aqui ao pé. Portanto, não há propriamente um papel que eu possa dizer que é o papel mais correto. Os papéis vão resultar de forma diferente em cada situação. O que é muito importante é conseguir ler a situação, não é? É conseguir ler e nós, enquanto pessoas que estão ali a apoiar, enquanto doulas, podemos ter um papel importante aí, não é? Em tentar ler melhor, nós que já estamos se calhar mais habituadas e mais habituados a ler aquele ambiente do trabalho de parto e do parto, e aí sim, se calhar, dizer: olha, tens de falar mais baixo, fala mais baixo agora, por favor, que estou a sentir que não está a ser muito bom. Não há problema nenhum, mas se quiseres dizer-me alguma coisa, diz-me assim mais ao ouvido, só para não interferir aqui tanto. Ou então, não, pelo contrário, olha, não sei, não é? Mas pode haver uma certa ajuda, a pessoa não tem de fazer isso sozinha, mas eu, como sou assim um bocado abolicionista do binarismo de género, tenho alguma resistência em dizer que o papel do homem no parto tem de ser este. Porque há de certeza várias pessoas que vão ouvir isso e que vão ler isso e que vão dizer: mas eu estou neste papel e agora estou tão desconfortável, não sinto nada que este é o meu lugar, queria estar ali a abraçá-la, ou então pelo contrário, queria estar aqui só a dar-lhe a mão e só olhar para ela. Ou então não queria estar ali presente, mas ao menos há uma autenticidade e a pessoa também já sabe o que é que está a contar, no fundo, não é? Não há essa rejeição do que é que se está a fazer, e há sim um encontro entre as duas pessoas, entre aquilo que a mulher quer, porque é ela que está em trabalho de parto, e as suas necessidades que nós vamos procurar em primeiro lugar atender, mas também tem de haver uma coincidência aqui com o que esta outra pessoa sente que consegue dar, não é? E então essa procura da autenticidade. Sim, eu sinto que isso também vem muito de novo com essa cura dessa ferida também da insuficiência, e a partir daí, desse sentirmos suficientes, é que nós também vamos estar confortáveis com o não fazer nada, porque a presença só por si é o suficiente, não é? Esse olhar, essa presença, esse estarmos connosco, estarmos em nós e por isso estarmos com a outra pessoa também, não é? E isso é o verdadeiro trabalho, é sentirmos-nos também para ver onde é que é a nossa zona. É super difícil.
para depois podermos estar com o outro. E tu falavas desses diferentes ambientes, e eu recordo uma vez num parto, as enfermeiras estavam na cozinha e era uma família muito animada, de se rirem mais alto, então vai um bocadinho contrastante àquilo que tu dizias de baixo ruído, não é? Exatamente. E as parteiras até ficavam, opá, isso vinham cá fora, opá, será que isso está, que é um ambiente propício, não sei o quê, e nós tipo, ok, sim, está perfeito, porque neste caso funciona isto, dizer piadas, a grávida ria-se, o pai, não é? Então há ambientes também muito diferentes, foi num contexto domiciliar, não é? E como tu dizias, é essa leitura, e isso requer uma presença em nós muito forte, e um senso de suficiência, de que a minha presença é o suficiente, a minha presença plena, e essa abertura à escuta e à leitura do momento é o suficiente para o meu papel estar cumprido, Exatamente. independentemente de qual é onde é que ele se encaixa, não é? Sim, e há uma relação que já existe ali à partida, não é? Estamos a falar do que será mais típico. Existe uma relação que já está em curso, não é? Há muito tempo. Portanto, em princípio, aquelas pessoas conhecem-se, aquelas pessoas relacionam-se, aquelas pessoas estão ligadas emocionalmente. E, portanto, aquilo que nós também devemos estar a introduzir papéis, não é? Seria como, qual é que é o meu papel enquanto namorado? Qual é que é o meu papel enquanto marido? Quer dizer, isto parece um bocado estranho, não é? Na verdade, parece mais artificial nós estarmos a pensar no meu papel enquanto marido e no meu papel enquanto namorado. O meu papel é ser autêntico, é dar-me àquela pessoa e receber também aquela pessoa, acolher aquela pessoa. E é exatamente a mesma coisa, não é? O que nós queremos num trabalho de parto, numa gravidez, é que aquela relação continue a fluir, não é? Que aquela relação entre aquelas duas pessoas continue a fluir. E isso não é diferente, não tem de ser diferente numa gravidez e num trabalho de parto, é o que se pretende, é que aquela relação continue a fluir, aquela energia, aquela emoção, aqueles sentimentos, aquele amor, se existir amor, que tem, tem de continuar a fluir naqueles momentos, apesar de ser um momento se calhar diferente, mais estranho, mas é o que se pretende, não é? Que aquela relação tenha espaço para acontecer também no trabalho de parto. E se a pessoa está a precisar de apoio porque está em trabalho de parto, está uma criança a sair pelo canal vaginal, então se calhar vamos dar esse apoio tal como daríamos se provavelmente a pessoa tivesse com uma dor de dente gigante, se calhar íamos tentar acolher a pessoa, se calhar íamos tentar levar algum medicamento para aliviar a dor, ou fazer alguma coisa, aplicar gelo, preparar o gelo, assegurar as outras necessidades que se calhar não estão a ser, que ela agora não consegue assegurar sozinha, se calhar ajudá-la a ir à casa de banho. Eu podia, não é, estou a falar de uma dor de dentes, não é? Mas isto é este tipo de cuidado que se calhar numa dor de dentes parece mais óbvio, e num trabalho de parto também é isso que tem de acontecer. É sentirmos que a nossa relação com aquela pessoa continua. E às vezes eu tenho de dizer que provavelmente que é mais provável que esta relação seja interrompida num ambiente hospitalar do que num ambiente domiciliário, embora também no ambiente domiciliário isso possa acontecer, não é? Como também já disse, mas para acrescentar a todas as outras coisas que já são estranhas, há o ambiente hospitalar que também é estranho para a maior parte das pessoas, e que faz com que muitas pessoas não saibam se podem tocar ali, se podem subir para ali. Sei lá, no hospital tinha colegas que ficavam super indignadas quando entravam no quarto e o homem estava ou sentado na cama, ou uma vez aconteceu até estava deitado na cama, e isso foi super chocante, não é? Estava deitado na cama com a mulher. Isso foi super chocante. O que é que está aqui a fazer? Não pode estar deitado nesta cama, isso não pode ser. E uma pessoa pensa, realmente isto é só porque o parto acontece no hospital, é que nós achamos que duas pessoas que vivem juntas, que tiveram sexo, não é? Porque aquela gravidez existe, não é? As pessoas, não é? Fizeram Sim. sexo uma com a outra porque aquela gravidez pode existir, mas ficamos super chocados porque elas estão deitadas ao lado de uma da outra numa cama. Quando entramos num quarto, às vezes sem bater, se calhar, à porta. Portanto, é claro que o ambiente hospitalar traz outros desafios a esta relação, que se quer que continue no trabalho de parto. E sentirmos que, bem, eles sabem, eles é que estão a tratar disto tudo, pode deixar o homem ainda mais com esta sensação, o homem ou a pessoa que não está grávida, com esta sensação de que, bem, eu vou ficar aqui à parte. E quando trabalhava no hospital, tinha homens que estavam simplesmente no computador a trabalhar enquanto a mulher estava em trabalho de parto. E eles estavam no computador a trabalhar, podiam estar a fazer qualquer coisa, não ia lá espreitar, mas podiam estar a jogar, podiam estar
escrever e-mails ou fazer o que fosse, não é? Mas estavam ao computador. E às vezes eu entrava num quarto porque tinham tocado a campainha e perguntava então o que é preciso alguma coisa? Não sei, ela está aí na casa de banho, mas ele continuava sentado no computador, mas ela estava aí na casa de banho, alguém tocou a campainha, vem alguém, neste caso até veio o enfermeiro, e vem saber o que é que se estava a passar, e fui então ver o que é que se passava na casa de banho. Não foi ele que foi primeiro ver, ok, precisas de alguma coisa, ok, está aqui, ajudo, tal, ok, isto já está a sair fora daquilo que é a ajuda que eu possa dar, então vou chamar outra ajuda. Não, demitir-se completamente das suas funções. Mas eu até tenho dificuldade em julgar isto, não é? Porque é de facto difícil tu estás num ambiente tão controlado e tão ascético e tão estranho e achares que vais poder fazer alguma coisa, não é? Portanto, eu não consigo também julgar este homem e muitos outros que chegam a um trabalho de parto e ficam na sua, olhar para o telefone e pronto. Porque isso muitas vezes também acontece com as mulheres, não é? De chegarem e, ok, agora Com posso certeza. comer, agora posso sentar-me, agora posso mudar de posição, não é? Se acontece com a mulher e ela está a sentir o que é que precisa de fazer a cada momento, não é? No desenrolar do trabalho de parto, se isso se impõe também à mulher, imagina o homem que é numa escala muito maior que precisa de estar muito ligado à mulher para também fazer essa leitura, não é? Então Sim, acaba por sim. ser esse exercício de delegação e de desresponsabilização do próprio processo, não é? Que no hospital pode ser à partida mais ativado, não é? Essa desresponsabilização, esse lugar de nem a mulher sabe o que é melhor para ela, quanto mais o homem, não é? É verdade, sim, sim. Por isso é que eu digo Mesmo. que é difícil julgar e dizer, estes homens são os inúteis, não fazem nada. Ele provavelmente estava a fazer aquilo que sabia, não é? Na verdade. Se calhar não sabia cuidar, não sabia, na verdade, relacionar-se assim desta forma de apoiar, de cuidar aquela mulher, e ele estava a fazer o que aprendeu a fazer e o que sabia fazer naquela altura, que era se calhar até, por exemplo, tentar despachar trabalho para depois, no pós-parto, ter mais tempo livre. Estou agora a tentar despachar ao máximo este trabalho para quando a criança nascer eu ter finalmente tempo para me dedicar. Não sabemos, não é? É muito difícil de avaliar só naquele momento, mas que foi um momento marcante para mim, foi, não é? Sentir que, ok, eu entro no quarto e ele nem sequer se levantou. E pelo menos dá que pensar, não é? Sobre de onde é que estas coisas vêm todas. E o outro lado também, não é? De que ainda agora tive um caso de um pai que foi um parto hospitalar e ele queria imenso participar e entretanto participou só no corte do cordão porque a mulher disse não, por favor não cortem o cordão porque isto é mesmo o pai que fazia questão de fazer, não é? E depois chamaram-no só para aquele momento e ele ficou super revoltado também com a experiência do parto por ele estar tão proativo, estar tão disponível e sentir-se completamente à margem daquilo que era a sua entrega não correspondeu depois também com a forma como foi recebido e conseguiu cortar o cordão porque realmente também fez força para isso e chamaram para então pai venha só cá fazer isso, mas isto também pode ser muito frustrante para os pais quando eles realmente reconhecem que se sentem confortáveis noutro papel e que esse papel ainda não é bem acolhido, não é? Então há aqui os dois lados da moeda, não é? Se a pessoa se sente confortável com esse lugar, mais passivo, digamos assim, ou ativo naquilo que ele sente que é importante fazer naquele momento, ou o outro pai que realmente quer estar e está constantemente a ser barrado, não é? Que é isto que muitos pais também sentem, então com o Covid, não é? E creio que para eles também o voltar para casa quando não podem lá ficar, não é? Eu sinto que ainda é muito este lugar dos homens que querem dar um passo maior do que o sistema, não é? Acaba, enquanto indivíduo. Sem dúvida, porque se tu fores ver, quem não participa, não é? Os homens que não se envolvem, que não se participam, até são aqueles que pronto, passam melhor, não é? Que têm menos dificuldades em integrar-se no sistema, não é? São aqueles que estão melhores para o sistema, não é? São aqueles que funcionam melhor no sistema. O ideal é que se deixe a mulher à porta do hospital e que depois se vá embora e depois na altura da alta vai lá buscá-las. Vai lá buscar as malas e vai lá buscar os produtos
humanos, é isso, não é? Isso é o que funciona melhor para o sistema. Por isso, realmente, o sistema hospitalário, o sistema de cuidados de saúde materno, não favorece muito esta desconstrução. Acho que é uma desconstrução que tem de vir mesmo de dentro e por isso é muito lenta, é muito difícil, é muito progressiva. E mesmo essa história, estavas a falar do corte do cordão, bolas, se alguém nos está a ouvir e que está à procura de um tema para uma tese de mestrado ou de doutoramento, pá, que façam sobre eu tenho muitos temas na manga, se alguém estiver à procura de temas, falem comigo. Mas este acho que era um tema super interessante de perceber que raio de coisa é esta, de nos termos lembrado que se o homem for participar em alguma coisa, vai participar num ato técnico, Sim. como o corte do cordão. Não toleramos que o homem esteja deitado na cama da mulher, mas utilizar uma tesoura cirúrgica para cortar um cordão umbilical, isso aí já pode ser. É uma coisa surreal. E depois perceber, primeiro, de onde é que isto veio e depois que raio de impacto é que isto tem, que simbolismo é que está por trás disto, que raio de impacto é que isto tem, tanto nas mulheres como nos homens. E aquilo que eu sempre disse no meu percurso de gravidez, porque há algum tempo que penso nisto, eu sempre disse que não queria cortar o cordão. Não queria ser eu a cortar o cordão. Porque para mim, cortar o cordão, o simbolismo que eu atribuo, para mim era de agora sou eu, homem, que vou separar esta relação biológica que existia entre a mulher, agora já não é só teu, agora é teu e é meu e sou eu que vou fazer essa separação. Lembro-me sempre aqueles episódios bíblicos em que vinha alguém e cortava uma criança ao meio, em que vinha aquele pai tirano ou castrador que fazia e que separava os irmãos, coisas assim deste género. Sim. E é sempre este simbolismo que eu tenho. Ok, a única participação que eu vou ter é de cortar o cordão e vou separar esta relação biológica entre mãe e bebê. Para mim, é isto o simbolismo, mas eu achava super interessante alguém estudar isto melhor e perceber. Foi positivo para estes homens estarem a cortar o cordão? Que sensação é que tiveram? Foi interessante? Foi pelo menos divertido? Foi horrível? O que é que está por trás desta coisa do cortar o cordão na experiência de parentalidade destas famílias? Acho que era um tema que merecia alguém investigar. Muito interessante. E isso para mim traz novamente aquela coisa de se queres alguma coisa para fazer, toma isto que à partida é simples, não é? É aquela visão muito de o teu papel está relacionado com uma ação específica e vamos dar a ação mais básica, não é? Pronto, que é, E olha, às vezes, aliás, pode nem ser nada e às básico, vezes pode porque não ser tão básico, sim. às vezes é com uma tesoura, mas às vezes dava um bisturizinho para cortar, e então o homem estava ali, ai, mas isto aquilo não é fácil de cortar. As pessoas acho que se calhar imaginam que seja uma coisa tipo um cordelzinho, um cordão assim de um carregador de um telefone, mas aquilo é uma coisa que tem assim, a grossura pode ter uma grossura de um polegar, ou até pode ser um bocado mais, não é? É uma coisa grande. E estar ali com um bisturi a cortar e depois às vezes aquilo está sob pressão porque se não é, clampou de um lado e do outro, não é? É que pinçou-se de um lado, colocou-se uma pinça de um lado e de outro, e aquilo pode estar sob pressão e já tive pais a levarem com um bocado de sangue na cara e o sangue a espirrar e achar que aquilo é uma coisa assim super bonita, eu vou cortar o cordão, que momento romântico, pá, já tive situações em que não era nada romântico, não é? Sangue por todo o lado, o homem a tentar cortar com bisturi, que é uma coisa pequenina, muito pequenina, não é? Um bisturi, quando se utiliza um bisturi às vezes assim nestas situações, não costuma ser montado, portanto não tem um cabo, é só mesmo a lâmina, a pessoa está ali a segurar uma lâmina a cortar, ou então com uma tesoura e depois a tesoura às vezes mastiga um bocado. Pronto, olhem, enfim, eu acho que é uma coisa tão ridícula quando nós damos 2 passos atrás e olhamos para a nossa vida e para a nossa sociedade. Sim. Qual é que é a lógica disto? Pronto, enfim, alunos de mestrado e doutoramento que estejam à procura de tema, alunos e alunas, Está aqui a falem sugerir. comigo que eu tenho aqui sugestões boas. Mas é muito interessante esse lugar. Por acaso recordo-me também de um parto onde a enfermeira queria muito também convidar o pai a estar, não é? O pai estava mesmo de mangas arregaçadas, não é? E depois até fazia assim uns borrifos para o períneo da mulher depois do parto e depois a enfermeira até disse, pronto, então agora pode vestir o seu bebê, não é? Depois dali daquele pele a pele com a mãe, então chamou muito o pai também a essa ação, mas novamente com as tarefas práticas, não é? E eu sinto que as tarefas práticas acabam por nos dar aqui alguma construção do que fazer, não é? Como essa ideia de o meu papel, as ações que eu tenho a fazer, não é? Mas pode ser também muito profundo largar tudo isso e só, ok,
como é que tu queres estar, a tua presença, não é? E é suficiente só esse olhar, só essa mão dada, só essa disponibilidade, não é? Isso no fundo tem a ver com se não estás a fazer nada, estás disponível para tudo o que possa estar a surgir dentro da mulher e tudo, não é? Dentro e fora. Então, o não fazer nada, na verdade, é uma grande disponibilidade, é uma grande abertura, é uma grande presença e isso já é fundamental, não é? Mas é É muito interessante. melhor do que ir fazer um bolo quando a tua companheira já está a chamar por ti. Era Muito, muito melhor eu não estar a fazer nada do que ter ido fazer sim, aquele bolo. sim. E olha, diz-me uma coisa em relação a estes pais que têm uma primeira experiência de parto mais traumática e depois vão para uma segunda, não é? Como é que é também este processo? Porque fala-se muito desta questão, partos traumáticos para a mulher, violência obstétrica para a mulher, não é? Mas o homem também pode sentir isso, não é? Também pode haver esta num segundo filho estar traumatizado com o primeiro, e depois o homem tem menos acesso à partida a esse trabalho interno, ou há mais bloqueios sociais a esse trabalho interno do homem do que da mulher, não é? Então eu creio que isso também pode acontecer com os pais, não é? Ser um parto traumático para o pai e ele ter mais dificuldade de integrar isso para se depois disponibilizar também de outra forma, para depois se abrir, não é? Se há um segundo parto, recuperar esse lugar da presença a partir da abertura, da disponibilidade, não é? Da autenticidade, de estarmos em nós, não é? Sim, acho que já disseste quase tudo, é mesmo isso. Eu não tenho trabalhado com muitos pais, na verdade eu tenho trabalhado muito pouco como doula, o meu trabalho principal é como investigador, não é? Na Escola Nacional de Saúde Pública, é isso que eu faço, é a minha atividade principal. E faço assim à parte estas outras coisas, estes movimentos assim mais de ativismo ou de apoio a famílias no baby wearing, nas fraldas reutilizáveis, e com a formação também, mas não é essa a minha atividade principal. Mas começa assim a surgir mais esta vontade de trabalhar com mais pessoas também. E acho que na questão dos homens, eu senti isso na pele, não foi propriamente com um parto traumático, mas senti na pele que o facto de ter tido uma primeira perda, termos tido uma primeira perda gestacional, né, da minha companheira ter tido uma perda gestacional, e isso teve um impacto em mim. Vou pôr muitas aspas aqui, mas foi só uma perda gestacional. Né? Uhum. Uma perda gestacional do primeiro trimestre, portanto foi às 9 semanas, se não estou em erro, 8, 9 semanas. E só com todas as aspas que possamos pôr, não é? Porque não interessa muito, às vezes pode ter sido muito precoce e ter um impacto gigante, ou ter sido menos precoce e ter um impacto e a pessoa conseguir aceitar melhor e acolher melhor. Mas em mim teve um impacto na gravidez seguinte, não é? Quando voltámos a pensar que queríamos voltar a tentar, não é? Esta expressão, de voltar a tentar engravidar, eu tinha muito medo, não é? Será que vai acontecer outra vez? Será que... E depois aconteceu, ok, engravidámos outra vez. Será que podemos, posso tocar nela? Podemos ter relações sexuais? Será que vai acontecer outra vez? Não vamos fazer nada para... Se calhar é preciso fazer alguma coisa especial. E depois às tantas penso, não, calma, na primeira gravidez não fizemos nada disto, não tinha nada destas preocupações e correu tudo bem, portanto agora se calhar também não preciso ter, mas estava lá. Não vou dizer trauma, mas se quisermos alargar a ideia de trauma, não é? Para qualquer evento que seja marcante, com certeza que sim. Agora, presenciar situações de violência concreta, não é? Situações em que a pessoa que nós gostamos, a pessoa que nós amamos está à nossa frente, junto de pessoas a quem nós damos credibilidade como profissionais de saúde, e essas pessoas estão a fazer com que a minha mulher sinta coisas muito más, como sentir-se que o seu corpo não lhe pertence, sentir-se que não tem poder, sentir que não tem autoridade sobre o seu corpo, não tem autodeterminação, sentir que estão a fazer coisas no meu corpo sem que eu consinta, sentir que estou encurralada entre aceitar este procedimento que eu não quero, porque me estão a dizer que se eu não fizer isso o meu bebê vai morrer, ou então não aceitar e depois ter de lidar com isso. Portanto, tudo isto são situações que acontecem nos hospitais e não só, mas que podem ser vividas como violência obstétrica e como eventos traumáticos. E com certeza que estar
lá, presente, e não fazer nada, e sentir que não se pode fazer nada, com certeza que isso pode ser muito, muito traumático, não é? A pessoa estar de sentir que está quase com as mãos amarradas atrás das costas e que, e que não conseguiu fazer nada, não é? Sentir que não pôde fazer nada, com certeza que isso pode ser difícil, pode ser traumático, e a pessoa pode não querer voltar a estar nessa situação, pode não querer, primeiro pode não querer voltar a estar nessa situação e pode não querer ter mais filhos também, não é? Mesmo que a companheira queira. E depois, havendo uma segunda gravidez, uma terceira gravidez, o que seja, essas imagens podem voltar, não é? Essas imagens de que vamos passar por tudo isso outra vez, eu vou continuar a não fazer nada. E como tu dizias, os homens, de uma forma geral, têm menos acesso a este tipo de apoio, desde logo de uma perspectiva até mais interna mesmo de si, porque também desde muito cedo com esta história da socialização para que os homens sejam homens, uma percentagem se calhar boa, não é? Não tenho um número, não é? Mas nós sentimos que é uma parte importante dos homens que não contacta, não lida bem com os seus sentimentos, não contacta com os seus sentimentos, não os reconhece bem, não os valoriza, não é? E há aquela frase do não sejas mariquinhas, não é? Estás a chorar, parece uma menina, o homem não chora, etc., que ainda se vai ouvindo, não é? Mas que se ouve cada vez menos, espero eu, mas que são um bocado a caricatura, ou se calhar aquilo que a ideia principal por trás desta dificuldade de muitos homens contactarem com os seus sentimentos, antes de contactarem, de reconhecerem esses sentimentos, de os valorizarem, de os trazerem para um plano de consciência e de pensarem em trabalhar esses sentimentos e essas coisas, esses sentimentos, esses receios, essas coisas que estão a sentir. Depois, num outro plano ainda, reconhecendo que têm estes sentimentos, estas dúvidas, estes problemas, têm consciência deles, querem resolvê-los e não estão a conseguir lidar com eles sozinhos, procurar ajuda para conseguir lidar com esses sentimentos, seja uma ajuda mais formal e mais especializada, como psicologia, psicoterapia, etc., ou uma ajuda mais informal, como falar com outras pessoas, falar com amigos, falar com amigas, falar com doulas, ter o apoio da doula também para o pai, etc. Eu acho que isso já é um segundo nível, que já são menos homens ainda que têm essa capacidade de chegar lá. Portanto, sim, acho que há aqui várias escadas, vários degraus desta escada que muitos homens não estão a conseguir subir, sem dúvida que sim. E acho que já abre muito caminho só o teu testemunho, não é? Nós podemos ouvir um homem a dizer o quanto marcou a perda estacional, não é? Se nós já queremos tapar isso na mulher, olha, ainda és tão nova, podes ter mais. Se nós já queremos tapar isso na mulher, no homem é quase invisível, não é? Tipo, é quase como se ele nem tivesse ligado a essa experiência. Então, haver essa representatividade, olha como me doeu a mim uma perda estacional, olha como me doeu a mim também esta experiência de violência obstétrica, não é? Que eu posso sentir também que é para mim, não é? Estando ligado ao corpo da minha mulher e estando ligado nesse vínculo, não é? Sente-se também sentiu na pele essa experiência, não é? Então abrir esse espaço à representatividade de sim, os homens também sentem, sim, também a gravidez, o parto e o pós-parto geram alterações no homem, não é? Acabar também com aquela ideia, muita linearidade nisto, de a mulher é que sofre alterações na sexualidade. Cíclica e não sei o quê, e o homem é linear. E no pós-parto até não há muita informação sobre isso, porque os homens são muito interessantes do ponto de vista das questões de reprodução. Porque sempre, quando se fala em reprodução, sempre em termos médicos, em termos científicos, se estudou a mulher. Mas já se começa a estudar também muito o corpo do homem, e já se percebe, por exemplo, que há alguma diminuição dos níveis de testosterona num pós-parto, por exemplo, e que isso é normal, é benéfico até, é importante. E essas variações hormonais não andamos propriamente a picar as pessoas todos os dias para fazer um grande ensaio sobre as variações hormonais da sua vida. Se calhar andam, e ainda bem, que pode ser que entretanto surjam mais conhecimento sobre isto, mas isto era um conhecimento que não existia, não é? Era aquela ideia de que o homem passa, não é, por cima de todas estas coisas de uma forma completamente linear,
E que a mulher sofre estas alterações todas, ai, tu estás assim a das hormonas e não sei o quê, Sim. não é? E que para o homem é tudo muito linear. É linear porque nós não sabemos, não é? Uhum. Pelo Completamente. menos não sabemos tanto Toda, quanto deveríamos. e toda a história também da sua sexualidade, o como vai Sim, sim. impactar depois também nestas experiências, não é? Então, Sim, eu sem creio que dúvida. isto numa pré-conceição começa também com, numa pré-conceição e numa tomada de consciência em qualquer fase de vida, não é? Também muito com o tema da sexualidade, não é? Porque o parto, a gravidez, o parto e o pós-parto vão sempre ativar esse, como eventos sexuais, não é? Vão sempre ativar muito daquilo que é também a história da sexualidade, as construções sociais à volta disto, não é? Então eu sinto que também é muito importante irmos a esse ponto e também perceber que na esfera da sexualidade também não há muita representatividade disso, não é? De a gravidez, a amamentação, não é? E isso tudo acaba por fazer com que nem a mulher perceba às vezes muito bem o que é que está a acontecer, nem o homem, não é? E pronto, e Sim, acaba já se por. fala pelo menos que pode haver sexo durante a gravidez. Isso já foi assim um grande improvement, não é? Porque, Sim, sim. e muitos centros de saúde já dão um folhetozinho até às vezes com posições mais adequadas para fazer durante a gravidez. Acho que já foi assim um grande passo para muitos profissionais de saúde e que se calhar já faz a diferença para muitas famílias. Pelo menos dizer, olha, tenho aqui este papel do centro de saúde que diz que podemos, estás a ouvir? Pronto, Sim, sim, quando sim. os dois querem. Mas sim, a sexualidade é muito mais complexa do que isto. Uhum. Logo à partida acharmos que, por exemplo, nós enquanto doulas acharmos que sempre que estamos com uma família vamos estar com uma família heterossexual e, e que tem uma relação, imaginamos um tipo de relação que aquela família terá e que aquele homem e que aquela mulher terão, também em termos da sua vivência da sexualidade e que terão os mesmos padrões de vontades, de desejos, etc. É quando nós sabemos que as coisas são muito mais complexas do que isso, não é? Que não só é muito variável dentro de uma família, não é? Dentro daquele casal, pode haver alturas, falo com pessoas que no início da gravidez tinha muita vontade, depois no final não tinha vontade nenhuma. Eu tinha muita vontade só no final, no início não me apetecia nada e estava super enjoada e não sei o quê. As mamas na gravidez foi uma coisa super erógena para mim. Não, as mamas para mim na gravidez acabou, ninguém podia tocar nas mamas. As coisas não são, claro, não são nada lineares e isso não tem de ser problemático, não é? É só parte de diversidade. Uhum. Mas também mesmo na questão de ser uma família heterossexual, né? Porque pode ser uma relação heterossexual, mas ser uma família completamente diferente disso, né? Aquela mulher pode já ter tido parceiras, pode já ter tido parceiros, pode nunca ter tido, e aquele homem também pode ter tido já outras parceiras ou outros parceiros, ou não ter tido nada disto. Portanto, a própria sexualidade em si é uma coisa muito, muito complexa e quando se junta aqui com a questão da gravidez e do parto, é importante termos também esta complexidade em mente, se quisermos também enquanto consultores e consultoras familiares, né, enquanto doulas também, trabalhar essas questões com as famílias. Uhum, sim, e mais uma vez, por mais complexo que seja, resume-se também a essa simplicidade de estarmos abertas, mesmo que nunca tínhamos visto, mesmo que nunca tínhamos acompanhado não é, toda a diversidade familiar que pode haver, não é? Essa abertura, essa curiosidade, esse lugar de principiante em cada experiência é o que vai dar a possibilidade de nos envolvermos, não é? E isso é partindo desse trabalho interno e que dá tantos frutos depois nesse acolhimento da diversidade e deixar cair por terra algumas construções e preconceitos, não é? E isso é que depois também dá frutos e é um acompanhamento mais humanizado, não é? Nesse Sim. sentido dessa integração. Ok, Mário, olha, agradeço-te muito esta conversa. Não sei se tens assim mais alguma coisa que queiras acrescentar, Não. mas foi assim uma conversa muito rica. Acho que tocámos em muitos pontos importantes. Acho que é super importante os pais poderem trazer também mais a sua voz, no sentido, nem que seja só esse lugar das suas dúvidas, não é? Enquanto pessoas a viver aquela experiência e não só por referência a uma mulher, não é? Ou quais são as minhas dúvidas aqui, quais são as minhas inseguranças neste lugar, e a mulher também poder dar espaço a isso, não é? Também
a partilha dessa experiência, porque às vezes nós também monopolizamos muito esse lugar da maternidade, não é? Às vezes mais visível no pós-parto, mas também perceber que, não é? Estando envolvidos impacta tanto um como o outro e vão haver medos e inseguranças diferenciadas e acompanhar e observar, não é? Os dois é super importante. Sim. E com certeza que esse lugar de protagonismo é mais do que justo, não é? Esse lugar de protagonismo da mulher. Mas isso não significa que o homem tenha de desaparecer completamente ou tenha de se fazer desaparecer completamente. Mas sim, Sim, só uma última questão que me surgiu aqui, que também tem a ver com a minha história pessoal, não é? Quando há uma separação, não é? Eu separei-me na minha gravidez e quando há uma separação, como é que fica aqui este papel do pai também, que acredito que se torna ainda mais desafiante, não é? Mas esta ligação, nós queremos realmente assumir os papéis, ou o que é que o papel quer dizer para cada pessoa, não é? Mas essa individualidade do pai como pai, da mãe como mãe, sem ser um por referência ao outro, não é? Claro que há aqui um ecossistema onde todos fazem parte e uma dinâmica, não é? Mas há indivíduos, para além do coletivo também há esse lugar individual e quando não há essa relação, então, por exemplo, para pais após um divórcio, não é? Ou um divórcio durante a gravidez, como é que é este lugar que ainda mais vulnerável fica, não é? Do pai no acompanhamento da gravidez, uma vez que também vamos respeitar aqui o direito da mulher de escolher quem é que ela quer nestes processos do seu corpo, mas também este lugar de pai, onde é que eles se encontram aqui, não é? Eu teria de pensar ainda mais sobre isto, mas assim já de repente diria que acho que aí, em primeiro lugar, a decisão tem de ser da mulher, porque é ela que está a passar por este processo de trabalho de parto e de parto, e isso não se pode sobrepor à vontade do homem querer estar presente. E isto é válido para todas as situações, para um ambiente hospitalar, para um ambiente fora do hospital. Acho que deve haver esse reconhecimento de um direito da mulher escolher quem está consigo. E apesar do pai querer estar presente, se a mulher não quiser que ele esteja presente, acho que essa vontade deve prevalecer. Porque há processos fisiológicos, biológicos e artificiais também, que podem estar a ser condicionados pelo facto de estar uma pessoa que emocionalmente tem uma relação negativa com aquela mulher. E acho que se de facto aquele pai quer o melhor para o seu filho, quer o melhor para a sua filha, não é? Quer estar presente porque quer apoiá-la também, não tem uma relação com aquela mulher já, mas quer ter uma relação com aquela criança, a melhor forma de propiciar um ambiente positivo para o nascimento daquela criança pode ser não estar lá presente, não é? E isto é interessante porque isto não é válido apenas para pais separados, não é válido apenas para o caso de divórcio. Em muitas situações a mulher sente que quer ter a sua mãe ou a sua doula, e na possibilidade de só ter uma pessoa, por exemplo, em contexto hospitalar, isso pode implicar que o homem tenha de ficar de fora, não é? Mesmo em hospitais onde respeitam efetivamente a lei de vários acompanhantes, são acompanhantes alternados, não é? Em alternância, não é propriamente... há muitos hospitais onde isso não é simplesmente permitido estar mais do que uma pessoa. Portanto, isto não é válido apenas para famílias divorciadas, mas acho que isto tem de ser dialogado antes, tem de ser conversado antes, e ambas as pessoas têm de expor quais é que são os seus desejos, as suas vontades, para que possa haver um encontro, mas sabendo, reconhecendo que a última palavra deve ser a da mulher, não é? Se não houver uma concordância, se não houver ali se não for possível chegar a um entendimento, a um meio termo, a um meio caminho entre as duas vontades, então diria que a vontade que deve prevalecer é a da mulher. Sem dúvida, porque o direito à escolha de quem ela quer, não é? Naquele E é no momento corpo sexual dela. dela, não é? Ninguém tem o direito a estar na minha sexualidade, não é? Só por ser alguém, algum membro, não é? Com algum grau de parentesco, não é? Então, e é também interessante no lado oposto, que é quando a mulher quer e o homem não está tão disponível, às vezes, ou no nível
na profundidade, na entrega mais visceral, não é? Quando a mulher, às vezes acontece isso no parto em casa, a mulher quer essa presença do homem mais profundo ou mais visceral ou em práticas, não é? De receber o bebê e o pai não está à Sim. vontade com isso, não é? Então é para os dois lados. E aqui o encontro, não é? Aqui o encontro entre ambos de perceber, não é? Como tu falavas dos desejos e da zona de conforto para cada pessoa e pronto, e de nos alinharmos neste tema aqui também, como noutros temas da relação, certamente. Sim, sim, Não é? sim, sim, sem dúvida que sim. Olha, muito obrigado pelas tuas perguntas muito interessantes e muito já cheias de conteúdo, em que já cheias de sumo, e foi muito interessante falar contigo e Obrigada, partilhar Mário. aqui estas Obrigada. Olha, coisas. Obrigado agradeço pelo mesmo. acolhimento. Continuação de um excelente trabalho que eu vou sempre acompanhando e é Obrigado por ti mesmo também. um abrir caminho enorme para os homens e espero que haja mais homens a falar mais das suas dores e inseguranças nos Uhum. processos de perda estacional, nos processos de parto e também partilhar essas conquistas, não é? De olha o que eu já consegui fazer, olha como eu já consegui sentir-me tão protagonista, se calhar isso inspira. Há pais também que vivem experiências incríveis de parto e que depois querem contar aos amigos todos: olha como isto pode ser tão incrível, não percas essa oportunidade se for o teu sentir Sim, também, não é? sem Então dúvida. é muito interessante. Ok. Obrigada, Mário. Olha, Obrigado. agradeço-te mais uma vez. Continuação de bom trabalho e muito grata deste lado e vemo-nos em breve. Vou acompanhando o teu trabalho e até ao próximo episódio para quem nos está a ouvir. Muito obrigada, Mário.